Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado e analista também do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E saiu o edital do concurso da Defensoria Pública do DF, tá? Para o cargo aí de analista, a gente vai ver que tem diversas especialidades, tá? Então é um concurso aí muito interessante para você virar meu colega de servidor também do Distrito Federal, que ó, o Distrito Federal, como o pessoal diz, não é uma mãe, é uma avó, tá? Tem muito benefício, às vezes os benefícios são até melhores que os benefícios federais. Pois bem, eu montei aqui uma análise com foco na prova discursiva, porque a gente vai ver que a prova discursiva tem um peso significativo na nota final do concurso, mas também vou trazer algumas outras informações do concurso, algumas informações estratégicas para você se preparar para essa prova aí. Beleza? Mas antes de começar, eu vou deixar aqui o meu Instagram, então é @prof.brunomarques, e também o canal da Academia de Discursivas lá no Telegram. Você pode entrar em contato comigo por qualquer um desses dois canais, pode bater papo ali sobre concurso, beleza? Que é um assunto que eu gosto muito, então fique à vontade para mandar mensagem. E outra, aqui abaixo desse vídeo também, o Você Concursado disponibilizou o edital verticalizado para alguns dos cargos para esse concurso. Então, se você já quiser baixar esse material aí, para poder adiantar a sua organização e seu planejamento para o concurso, é só clicar no link que está aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação. Quais são as informações importantes para essa prova? Primeiro, a data da prova. A data da prova está marcada para dia 8 de novembro, tá? De 2020. E aí, no dia 8, vai ser aplicado duas provas. De manhã vai ser aplicada a prova objetiva, de conhecimento básico e conhecimento especializado. E à tarde, vão ser 3 horas para você realizar a prova discursiva, que vai ser uma dissertação sobre a atualidade, mais 3 questões discursivas de 20 linhas, beleza? Então, já de cara você percebe que a banca ela já dá uma atenção especial para a prova discursiva. Ela vai cobrar uma dissertação e mais 3 questões, e vai separar um período inteiro só para aplicar essa prova, né? Então, ela vai exigir do candidato uma boa preparação, o candidato tem que estar bem preparado, porque senão vai acabar rodando nessa etapa, beleza? Outras informações interessantes. A exigência a nível superior, a gente vai ver que tem vários cargos, então você vai ter que ter graduação em alguma das áreas dos cargos específicos do edital, né? A remuneração é de R$ 5.241. Isso aqui é a remuneração inicial, tá? Isso aqui é inicial. Agora imagina você recebendo hoje, beleza, caiu na sua conta R$ 5.000 ali do seu salário como servidor, como analista, né, da Defensoria Pública do DF. E aí, que você faria com esse seu primeiro salário? Você já pensou? É legal mentalizar o que eu vou fazer com o meu primeiro salário, porque aí sua mente, seu corpo, energia toda já está voltada para poder fazer com que você receba aquele dinheiro. E quando você receber aquele dinheiro, você já vai estar pronta para poder gastar, já vai estar pronto para poder gastar, beleza? Então, mentaliza aí o que você faria com esse salário. Outra informação importante é quanto à carga horária, tá? Carga horária de 7 horas diárias. Né? Isso aí significa que você vai trabalhar ali meio período. Lá no Tribunal de Contas do Distrito Federal, onde eu trabalho, também são 7 horas diárias, né? Então você trabalha de meio-dia às 7 da noite, né? Mas não sei como é na defensoria, pode ser que lá tenha um horário flexível, tem gente que gosta de trabalhar de manhã, à tarde, enfim. Cada órgão organiza, né, essa questão do horário, mas normalmente você trabalha um período, então você vai ter um período para poder fazer as suas coisas, para você poder estudar, para você poder fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, para você poder fazer esporte, lazer, para você estar com sua família, para você poder dormir até 11 horas da manhã, não sei, você vai fazer o que você quiser com esse horário livre que você vai ter. Então, isso aqui é qualidade de vida. 7 horas diárias é qualidade de vida, beleza? E por fim, uma informação também importante que pouca gente vê é a questão da validade do concurso, tá? O concurso ele é válido por 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Tá? O que isso significa? Significa que se você for aprovado, mesmo que você fique fora das vagas, mas você ficar dentro do cadastro de reserva, o órgão ele tem até 4 anos para poder te chamar para assumir o cargo. Então, assim, é importante que você consiga uma classificação alta, mesmo que não seja dentro das vagas, para que você tenha essa esperança, né, essa chance de ser convocado dentro do prazo de validade do concurso. Agora, quanto às vagas, vamos lá, isso aqui é interessante. No edital, se a gente for pegar as vagas, a gente vai ver lá o seguinte, que são 13 cargos, né? Cada cargo com sua especialidade, então tem aqui ó,
a especialidade de cada cargo, e ele coloca um quantitativo de cargo de vagas relativamente baixo. Tem cargo aqui que tem uma vaga só. E aí muita gente desanima, até porque essas vagas aqui, elas são divididas em ampla concorrência, né? Pessoas com deficiência e para pardos e negros. Então, você ainda divide aí as quantidades de vagas, então fica menos vagas ainda, né? E aí muita gente já desanima, fala assim, não vai ter muitas vagas não. Mas para poder saber qual é realmente a expectativa de convocação, a gente tem que analisar outra parte do edital, que são que é a quantidade de redações corrigidas, tá? Isso aqui está lá no edital também. Quantidade de redações corrigidas. Olha que interessante, o edital diz assim, ó, serão convocadas para avaliação de título todos os candidatos aprovados na prova discursiva. Então, assim, você tem a prova objetiva, aí vão corrigir essas redações aqui, esse quantitativo de redações, né? Aí pega e corrige da prova discursiva. Quem for aprovado aqui e aqui, vai para a terceira etapa, que é a avaliação de títulos, né? Então, vai ser convocado para avaliação de título. E depois daqui, está na classificação final do concurso, acabou, né? Então, já está aqui na classificação. Então, quem tiver a redação corrigida e for aprovado na discursiva, já terá aí, já estará, então, no cadastro de reserva do órgão. E o cadastro de reserva é muito maior, né? Se você for ver aqui só no cargo de Direito e Legislação, por exemplo, tem lá no edital 18 vagas, mas tem 360 redações corrigidas. Então, logicamente, a expectativa do órgão é contratar mais do que 18 pessoas, 18 candidatos, né? Ao todo aqui, se você for somar todas as vagas, dá 1.200 redações corrigidas. Sem falar no empate na última colocação, né? Porque quando tem um candidato lá em 1.200 e outro em 1.201, e eles tiram a mesma nota, então as duas redações são corrigidas. Não podem corrigir até mais que 1.200 redações, tá? E isso aí vai virar depois o cadastro de reserva do órgão, beleza? Então, quanto melhor for a sua redação, maiores são as chances de você conseguir uma boa classificação, tá? E a redação, ela vai fazer diferença justamente nessa classificação. Por quê? Porque na prova objetiva, normalmente ali o pessoal que está na ponta, que estão dentro das vagas, né? Eles ficam com a nota muito próxima. Né? E aí, quando vem a discursiva vem para poder desempatar, então mexe muito na classificação. Só para você ter uma ideia, eu vou trazer aqui eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Isso aqui foi o resultado do concurso do TST que eu fiz para analista judiciário, tá? Eu trouxe aqui para a tabela para ficar melhor de ver. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada aqui. Aqui está o meu nome, sou eu, tá? Fui aprovado em segundo lugar nesse concurso. Olha que interessante. A minha nota na prova objetiva foi 273. Dá uma olhada na nota do cara que ficou em terceiro, do cara que ficou em quarto, do cara que ficou em sexto, do cara que ficou em sétimo. Dá uma olhada nessa nota aqui, ó. Esse candidato aqui, ele tirou muito mais pontos que eu na prova objetiva. Ele estava muito mais preparado do que eu para a prova objetiva. Mas olha o que aconteceu. Na prova discursiva, eu tirei a nota máxima, tá? Ó, nota máxima. Tá? Enquanto esse candidato aqui tirou 60. Ele perdeu 40 pontos na prova discursiva. E por conta dessa nota máxima, eu subi de classificação, ó, porque a minha nota final foi mais alta, né? A minha nota final fez com que eu ficasse aqui em segundo lugar. Então, isso aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo do que aconteceu comigo, mas você vai ver, se você analisar esses resultados, principalmente das provas da Banca Sebrasp, você vai ver que isso acontece com frequência, tá? É com frequência. Então, se você consegue tirar uma boa nota na prova discursiva, você já sobe muito na classificação final do concurso, né? E isso aqui, eu já sabia quando eu fiz o concurso. Então, eu comecei a me preparar para a discursiva porque eu já sabia dessa importância e dessa estratégia, né? Por que eu já sabia? Porque quando eu estava lá me preparando, eu tive contato com um auditor do TCU que chama Benjamin, e esse Benjamin, ele me passou uma frase que virou meu mantra no concurso. Ele disse o seguinte, ó: Bruno, em concurso público não passa quem sabe mais, tá? Vou até deixar aqui para você ler direitinho. Passa quem tira a maior nota. Em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. O que isso quer dizer? Que não passa quem sabe mais aqui na prova objetiva.
Passa quem está com a maior nota final, não importa como que conseguiu essa nota, se foi na prova objetiva de conhecimento básico, se foi em específico, se foi em discursiva, se foi em avaliação de título, o que importa é você conseguir a nota máxima. E aí, para isso, você tem que focar naquelas matérias em que você vai ter menos esforço para conseguir mais pontos, né? Essa é a lógica do concurso público, é a lógica de quem está se preparando em alto nível. Tá? Então, para isso, a gente vai analisar justamente essa distribuição de pontos para você poder montar uma estratégia para essa prova. Então, vamos ver aqui o que o edital traz. O edital traz o seguinte, que o concurso vai ser dividido pelas seguintes fases, né? Tem aqui a primeira fase, que é a prova objetiva de conhecimento básico e a prova objetiva de conhecimento especializado, que tem 50 e 70 itens, e a prova discursiva, né? Que isso aqui vai ser aplicado tudo no dia 8 de novembro, se a banca não adiar, né? E por fim tem a avaliação de título. Dá uma olhada aqui, ó. Nessas 3 primeiras fases, a banca diz que é eliminatório e classificatório. O que isso quer dizer? Que se o candidato não conseguir os mínimos, né? Porque vai ter mínimo aqui, ó. Se o candidato não conseguir os mínimos nessa prova aqui, ele está eliminado. Né? Então, ele não consta mais na classificação final, ele é eliminado do concurso. Agora, na avaliação de título, não, é só classificatório. Isso quer dizer que se o candidato tirar 0 na avaliação de título, ou seja, ele não tiver nenhum título para apresentar, ele continua na classificação, ele continua na lista de classificados, só que não conta nada a mais na nota dele, né? Então, pode mexer nas posições, mas ele não elimina o concurso. Essa fase de avaliação de título não é eliminatória, beleza? Agora, vamos ver aqui como que é dividida a prova objetiva e a discursiva, quais são as informações importantes. Primeiro, prova objetiva, vai ser aquele esquema de múltipla escolha, certo e errado, naquele modelo da banca Sebrasp, em que se você marca uma questão errada, ela anula uma questão certa. Então é uma prova que você tem que ter uma boa estratégia, inclusive de chute, né, para que os seus erros não acabem te tirando do concurso, né? Tem um limite ali que você pode chutar, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo, enfim. E a prova discursiva, a banca traz expressamente que precisa ser redigida em caneta preta, tá? Então, caneta transparente preta, nada de caneta azul, beleza? Show de bola, vamos lá, vamos mais informações aqui. A prova objetiva vai ser composta por 50 itens, cada um vale 1 ponto, então a prova de conhecimento básico vale 50 pontos. A de conhecimento especializado vai ser composta por 70 itens, cada um vale 1 ponto, então vai dar 70 pontos. Ou seja, o total da nota da prova objetiva é de 120 pontos. Mas o edital também traz mínimos. Para ser aprovado em conhecimento básico, o candidato precisa tirar pelo menos 10 pontos. E para ser aprovado em conhecimento especializado, pelo menos 20 pontos. Isso já é o saldo descontando as questões que errou, tá? Então, se você ver aqui, ele vai ter que tirar esses 2 mínimos. Aí você vai falar assim, Bruno, então se eu tirar 31 pontos, eu estou aprovado no concurso? Não, não está aprovado. Por quê? Porque a banca ela traz também um mínimo no somatório da prova objetiva, que é de 36 pontos. Então, se você tirar 31, você está eliminado do concurso porque você não conseguiu o mínimo no somatório, tá? Então, precisa disso aí também. Outra informação importante sobre o concurso. O edital traz essa fórmulazinha aqui para calcular a nota e muita gente se perde nessa fórmula. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é simples. N1 e N2 é o total de questões anuladas, tá? Em conhecimento básico e em conhecimento especializado, tá? Então, você fez o concurso, aí a banca divulgou o gabarito preliminar da prova, aí o pessoal entrou com recurso contra aquele gabarito, e aí a banca viu essa questão aqui realmente ela não foi bem formulada, então a gente vai ter que anular essa questão. E aí ela anula a questão. Então, aí no final, para calcular a nota, a banca vai somar o quantitativo de questões anuladas em cada prova e jogar nessa fórmula aqui. Então, para que você entenda a fórmula é o seguinte, vamos supor que foram 0 anulações, né? Que não teve nenhuma anulação. Então, isso aqui vai ser 0, certo? Então, vai ficar 50 dividido por 50, cada item da prova vale 1 ponto. Né? Isso aqui é a regra, vale 1 ponto. Agora, vamos supor que tenham 3 anulações em cada uma das provas. Opa, aí a banca vai pegar, vai subtrair 3 aqui, então vai ficar 50 dividido por 47, tá? Então, cada item da prova vai valer um pouquinho mais do que 1 ponto, tá vendo? Se tiver mais questões anuladas, cada item vai valer mais pontos. Em suma, o que a banca faz com essa fórmula aqui?
ela diz o seguinte, ó, eu vou pegar a pontuação das questões anuladas e redistribuir para as outras questões, né? Então, vou pegar aquela pontuação ali daqueles itens que foram anulados e vou distribuir para os outros itens da prova que não foram anulados. Ao invés de, porque antigamente ela fazia o quê? Ela pegava esses pontos, foi anulado, então essa pontuação é atribuída a todos os candidatos, né? Então dava para todo mundo essa pontuação. Hoje não, hoje ela redistribui, então beneficia quem foi bem, de fato, na prova, beleza? Então é só um adendo aí quanto à forma de cálculo da nota da prova objetiva. E a prova discursiva, Bruno? Pois bem, a prova discursiva ela vai ser composta por uma dissertação, valendo 20 pontos, e 3 questões, cada uma valendo 10, então somando 30 pontos. Logo, a nota total da prova discursiva vai ser de 50 pontos. Tá? A gente vai detalhar melhor o que são essas provas, e a banca também traz um mínimo, né? Então, o mínimo para ser aprovado na prova discursiva é tirar 15 pontos. A banca ela não trouxe mínimos para cada uma das provas. Isso quer dizer o seguinte, que se o candidato zerar essa prova aqui, mas conseguir tirar os 15 pontos nas questões, beleza, ele está aprovado, né? Não vai conseguir uma boa classificação, mas está aprovado. E por fim, tem aqui também a avaliação de títulos, né? Que eu não coloquei aqui, mas tem a avaliação de títulos que ela soma 10 pontos. Tá? Mas para conseguir 10 pontos aqui, só 5 desses pontos aqui já é um doutorado. Então, se a pessoa tiver um doutorado, ela ganha 5 pontos. Mas como a maioria não tem, acaba que essa nota não chega a fazer muita diferença nessa classificação final. Né? Vale a pena você dar uma olhada no edital, porque se você tiver alguns pontos ali para poder conseguir nota de avaliação de título, isso pode ser uma vantagem para você, logicamente, desde que você cumpra com os requisitos que estão dispostos lá no edital, tá? Porque tem que ler com atenção ali, porque é cheio de exigência para poder aceitar esses títulos, beleza? Show de bola. Então, se a gente for analisar aqui de forma estatística, a gente tem que a prova de conhecimento básico vale 50 pontos, conhecimento específico 70 pontos, discursiva vale 50 pontos. Então, veja que a prova de conhecimento básico e a prova discursiva, elas valem a mesma quantidade de pontos, elas estão no mesmo nível de igualdade. Agora, dá uma olhada. Aqui, nessa prova, isso aqui é uma outra sacada, tá? Para quem está se preparando para esse concurso. Nessa prova aqui, você vai ter língua portuguesa, conhecimentos gerais sobre o DF e legislação, tá? Então, vão ser 50 pontos divididos para essas 3 matérias. Normalmente, em provas da banca Sebrasp, a banca costuma distribuir mais itens para a prova de língua portuguesa, tá? Então, eu acredito que nesse concurso venha entre 20 e 25 linhas para a prova de língua portuguesa, tá? Então, é de 20 a 25 pontos do seu concurso, é só língua portuguesa. E aqui a gente tem uma dissertação de atualidade, tá? De atualidade, valendo 20 pontos. Né? Então, se a gente somar aqui essa redação de atualidade mais a língua portuguesa, você vai ver que essas 2 matérias são as matérias com maior impacto na nota final. Né? Você pega conhecimento específico, pois bem, só na área de direito e legislação lá, a gente vai ver que tem mais de 7 matérias. Né? Então, é 70 pontos dividido por 7. Então, vai dar mais ou menos aí 10 itens de cada matéria na prova. Então, não chega nem perto dessa nota aqui. Agora eu te pergunto, e aí? É mais fácil, vamos lá, é mais fácil você conseguir gabaritar uma matéria igual direito administrativo, acertar todos os itens de direito administrativo e acertar todos os itens de direito constitucional e somar 20 pontos, ou você conseguir uma nota máxima numa dissertação de atualidades, né? Em que você precisa aprender ali só a questão da estrutura textual e a questão da estrutura argumentativa. Com certeza é muito mais difícil. Você gasta muito mais tempo, tá? Muito mais tempo para conseguir gabaritar 2 matérias de direito do que você conseguir gabaritar uma redação. E eu digo isso porque eu acompanho alunos, eu tenho um treinamento de discursiva focado nisso, e acompanho alunos e eu vejo que em pouquíssimo tempo os alunos já conseguem um alto nível aí para fazer prova da banca Sebrasp, e alguns conseguem a nota máxima, né? E conseguem boas classificações. Eu vou até mostrar para você
em alguma outra oportunidade, beleza? Então, veja que a prova discursiva ela tem um impacto muito significativo na nota final e é uma matéria em que você vai dedicar menos tempo para conseguir mais pontos. Então, é muito interessante e muito estratégico você se preparar para essa prova discursiva. Sem falar na questão da questão discursiva lá, que a técnica vai ser o diferencial, né? Porque pensa comigo, as questões discursivas, elas cobram conhecimento específico. Então, é o conhecimento aqui, beleza? Quem conseguiu ter o mínimo ali para ter redação corrigida, tá? Naquelas primeiras colocações, ele já tem um alto nível de conhecimento, né? Por quê? Porque ele conseguiu uma boa nota. Então, o conhecimento dele é bom. Então, o que vai diferenciar o candidato com bom conhecimento e o outro candidato com bom conhecimento? É a técnica de discursiva, é a forma como o candidato apresenta a resposta para o examinador, e isso que vai diferenciar os dois candidatos. E essa técnica você aprende também estudando para a questão de atualidade. Então você meio que estuda tudo junto, né, e se prepara para as duas provas ao mesmo tempo. Então aí a gente não fala de 20, a gente fala de 50 pontos aí que você pode estar conseguindo se preparando adequadamente para a prova discursiva. Então vamos falar da prova discursiva, né? Então vamos lá. Seguinte, prova discursiva. Vamos falar primeiro sobre a dissertação. A dissertação, ela vai valer 20 pontos e vai ser composta por um texto dissertativo a ser redigido em até 30 linhas, tá? Então um texto dissertativo de 30 linhas. Quando a gente fala em texto dissertativo, tá? A gramática textual, enfim, ela divide esse texto aqui em introdução, desenvolvimento e conclusão. É o que a gente chama de estrutura formal da dissertação, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, atrelado a isso aqui, tem a estrutura argumentativa, que muita gente não conhece, né? Que é a questão do assunto, do tema, da tese e dos tópicos. E a banca Sebrasp, né? Ela tem ainda uma característica importante, que é dar mais valor aos tópicos. Então, os tópicos valem muito mais do que a estrutura formal. Então, tudo isso você precisa saber para poder fazer uma prova dissertativa e conseguir a nota máxima na banca Sebrasp. Outra informação interessante, o edital ele traz que será cobrado um tema de atualidades, mas ele não fala o que é atualidades. Para isso, eu fui buscar em outros editais recentes da banca Sebrasp e encontrei o que em outros editais ele descrevendo o que é atualidades. Dá uma olhada nessa descrição, olha aqui. Atualidades. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas interrelações e suas vinculações históricas. O que isso quer dizer? Que pode cobrar qualquer coisa, porque dentro de tecnologia existe um mundo, dentro de meio ambiente existe um mundo, dentro de segurança pública existe um mundo. Então, assim, pode ser cobrado qualquer assunto. Então, assim, o que vai fazer o diferencial para ir bem nessa prova não é você saber o assunto, até porque, imagina, você acertar o tema da prova ali certinho é praticamente impossível. O que vai fazer o diferencial é você conseguir um bom desempenho mesmo sem saber o tema, tá? Então você está preparado para fazer uma prova mesmo se você não souber nada sobre o tema. É isso que diferencia o candidato de alto nível e o candidato que precisa de sorte. O candidato de alto nível, ele não precisa de sorte. Ele está tão preparado que ele consegue se virar mesmo numa situação, num contexto totalmente ruim para ele. É essa a ideia, é esse nível de preparação que eu quero te colocar quando você estiver estudando para a prova discursiva, tá? Isso aqui, tá? É a teoria, mas você vai ver que eu não gosto muito de ficar falando de teoria, eu gosto direto para a prática, então vou trazer um exemplo para você do que seria uma prova discursiva de atualidade. Eu trouxe aqui uma prova aplicada no concurso de analista ministerial do Ministério Público do Ceará em 2020, né? Era também uma prova que cobrava atualidade, que também não dizia que a atualidade era qualquer coisa. E aí, interessante que ele veio e cobrou um tema sobre remissão de pena pela leitura. Veja, isso aqui é um tema muito específico, e aí muita gente vai falar assim, nossa, se caísse um tema desse eu não sabia nem por onde começar. Pois bem, a estrutura do enunciado já te ajuda, tá? Isso aqui é uma informação já importante, você pode anotar aí, ó. A estrutura dos enunciados da banca SESP para dissertação é texto motivador ou textos motivadores, comando da questão com o tema, né? E ele traz aqui o tema,
e os tópicos. Os tópicos normalmente vêm com os valores dele na nota final. Então, a quantidade de pontos que ele vale. Beleza? Isso aqui é a estrutura padrão de uma prova de dissertação da banca Sebrasp. Bruno, pode variar? Pode. Acontece às vezes da banca pegar, ela tira o valor dos tópicos e junta tudo num bloco só. Às vezes ela não traz texto motivador, tá? Mas é raro. A estrutura mais usual é essa daqui. E aí quando você pega uma questão dessa e lê o texto motivador, você vê que no texto motivador tem o conceito de remissão de pena. Ele traz esse conceito. Ele te passa algumas informações para que você consiga discorrer sobre aquilo. Logicamente, você tem que pegar aquela informação e atrelar algum conhecimento que você tem, né, que se adapta ali naquele tema. E aí você insere isso na sua redação. Mas ele já te ajuda. Então, você sabendo a técnica, sabendo buscar essas informações do texto motivador, você consegue desenvolver uma boa prova, tá? Agora, olha outra sacada interessantíssima, tá? Isso aqui é o seguinte, essa prova, ela valia, 30 pontos, tá? Ela valia 30 pontos. Essa prova discursiva aqui do Ministério Público, ela valia 30 pontos, tá? Deixa eu te mostrar aqui. A banca, ela traz aqui 3 itens, cada item vale 9,5 pontos. 9 vezes 3 dá 27, mais 1,5, 28,5 pontos, 28,5 pontos é atribuído para quem respondeu aos tópicos. Ou seja, apenas 1,5 pontos está relacionado à apresentação e estrutura textual, né? Então é por isso que talvez você já tenha ouvido falar, né, que em prova da banca Sebrasp não precisa fazer introdução e conclusão. É porque a banca ela foca tanto nos tópicos, né, ela atribui tanta pontuação aos tópicos, que essa parte de estrutura acaba sendo irrelevante, até desconsiderada na hora da correção, né? Agora, como é uma dissertação de atualidade, é aconselhável que você faça, mas aí você precisa de algumas estratégias. Ao longo do curso, do treinamento, eu vou te passar algumas informações estratégicas de como conseguir uma boa nota na prova da Banca Sebrasp, mas eu não vou entrar nisso agora porque senão a aula não vai andar. Isso é um assunto para outra aula. Mas vamos lá. E como é que é calculada essa nota? Dá uma olhada aqui. Ó. A nota da prova discursiva é igual à nota de conteúdo mais 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. O número de erros gramaticais. Tá? Quando a gente fala de erros gramaticais aqui, é pontuação, morfossintaxe, ortografia, propriedade vocabular, tá? Então, são erros de gramática. A nota de conteúdo é composta por apresentação e estrutura textual e a nota de desenvolvimento do tema é composta pelo somatório das notas dos tópicos. Então, na sua prova, né, no concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal, como a prova vale 20 pontos, a pontuação vai ser distribuída assim, vai ser 1 ponto para apresentação e estrutura textual e 19 pontos dividido pelos tópicos. Então veja que é praticamente a nota toda é a resposta aos tópicos, né? Porque vai ser 20 pontos, imagina, a nota praticamente inteira é só a resposta aos tópicos. Então você tem que aprender a responder aos tópicos, né? E tem uma estrutura, tem uma técnica muito interessante para isso, né? Que você utiliza ali tópico frasal, argumento principal, argumento secundário, insere um recurso de autoridade e pronto, o parágrafo está montado ali igual um quebra-cabeça e com exatamente aquilo que o examinador espera, beleza? Então, isso aqui é a nota de conteúdo. Aí vai somar 20 pontos. Bruno, e os erros gramaticais? Os erros gramaticais, eles vêm como uma penalidade. Então, se o candidato não comete erro, a nota dele continua sendo 20. Agora, se ele comete erros, a nota dele vai ser diminuída de forma proporcional à quantidade de erros, né? Vamos ver aqui como é que, um exemplo, né? Então, a gente tem aqui um candidato que cometeu 5 erros e escreveu 20 linhas e um candidato que cometeu 5 erros e escreveu 30 linhas. O candidato que escreveu 20 linhas, ele vai perder 1 ponto por conta dos 5 erros. Agora, o candidato que escreveu 30 linhas vai perder 0,67 pontos. Então veja que para a Banca Sebrasp, escrever o máximo de linhas equivale a ganhar pontos aqui também, né? Então foram 0,33 pontos que o candidato aqui ganhou por ter escrito mais linhas, né? Isso aqui também é uma estratégia para a Banca Sebrasp. Você insere mais, você escreve mais, né, para poder conseguir diminuir o impacto dos erros gramaticais na nota final. Mas aí você vai falar assim, Bruno, peraí, se eu escrevo mais, eu tenho mais chance de cometer erro, então é melhor escrever menos, que eu cometo menos erros.
Essa lógica ela seria válida se não fosse uma outra questão da banca Sebrasp. Lembra que eu falei que o que vale ponto é justamente a resposta aos tópicos? Então, quando você escreve mais, respondendo aos tópicos ali, você faz parágrafos de desenvolvimento maiores, a chance de você acertar o padrão de resposta da banca é maior. Então, você tende a aumentar a sua chance de conseguir pontos em desenvolvimento do tema, que é justamente na resposta aos tópicos. E isso vale muito ponto. Além disso, você ainda diminui o impacto dos erros gramaticais. Entendeu? Porque é uma boa estratégia, então, utilizar todas as linhas e redigir o máximo que você conseguir a respeito dos tópicos é justamente para isso, para conseguir uma maior nota, tanto no desenvolvimento do tema, quanto uma diminuição do impacto dos erros gramaticais. Beleza? Então é assim que vai ser dividida, vai ser calculada a sua nota, e isso aqui é bom para você montar a estratégia. Inclusive, já deixa marcado aqui esse vídeo e tal, porque essa informação aqui vai ser útil também quando você tiver que fazer o recurso contra a prova discursiva. Né? Quando a banca abrir o prazo, você vai receber o espelho, você vai precisar disso aqui para você entender como é que é calculada a nota, para então você entrar com o seu recurso. Então já salva esse vídeo aí para ficar fácil de encontrar depois. Beleza? Agora, quanto à questão discursiva, lembra que foi uma dissertação de 30 linhas, agora as questões discursivas. Questões discursivas, o edital traz o seguinte: vão ser 3 questões, cada uma vale 10 pontos, vai somar 30 pontos. Cada questão vai ter um máximo de 20 linhas, ou seja, vai ser uma questão menor do que a outra era 30, essa vai ser 20. E qual é o assunto que vai ser cobrado? Vai ser um assunto de conhecimento especializado. Então você tem a matéria da prova objetiva, de conhecimento básico, e a matéria da prova objetiva, conhecimento especializado. Nessa área de conhecimento especializado, a banca vai retirar o tema das questões. Então, para você ter uma ideia aqui, por exemplo, no cargo de Direito e Legislação, você pode ter questões cobrando assuntos de direito administrativo, constitucional, penal e criminologia, processual penal, civil, processual civil, direito da criança e do adolescente, direito do consumidor, direito difuso e coletivo, direitos humanos ou história, organização, princípios e normas da Defensoria Pública do DF. Então, tudo isso aqui pode ser assunto da questão discursiva. Mesmo vale para administração, para contabilidade, para economia. Então, pode cair qualquer tema de conhecimento específico. E aí, como é que faz, Bruno? Em questões discursivas assim, acaba que o conhecimento técnico conta bastante. Né? Então, o que eu aconselho nesse caso? É você estudar para a prova objetiva, né? Essa matéria de conhecimento especializado, estuda bem essa prova, e fica mesclando, fazendo algumas questões discursivas desses assuntos de vez em quando. Por quê? Porque isso faz com que seu cérebro já vai ajustando. Quando você está estudando para a prova objetiva, você já vê uma informação e fala assim, opa, essa informação aqui seria interessante numa discursiva. Aí você grava aquela informação ali. Na hora da discursiva você, opa, caramba, essa informação aqui, eu li já esse conteúdo, mas eu não me atentei a isso aqui é importante para a discursiva? Então beleza. Então, assim, você vai estudando para discursiva e para objetiva ao mesmo tempo. E a técnica que você aprendeu para fazer a dissertação, para montar o parágrafo de desenvolvimento, você utiliza também para montar a resposta às questões de 20 linhas. E aí vem a grande sacada, presta atenção agora, a grande sacada das questões de 20 linhas, tá? É o seguinte, lembra que eu falei, deixa eu mostrar aqui para você, lembra que eu falei que as questões são divididas em tópicos? Pois bem, numa questão de 30 linhas lá, que é de atualidade, você vai pegar, vai separar lá a introdução, aí vai colocar um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos, né? É 1, 2 e 3 tópicos, então você vai colocar 1, 2, 3 parágrafos de desenvolvimento e vai fazer uma conclusãozinha lá. Para quê? Para atender ao gênero dissertativo que a banca pediu e ganhar aqueles pontinhos lá em estrutura textual. Agora, na questão discursiva, não. Na questão discursiva vai ser o seguinte, você vai pegar as 20 linhas e vai dividir de acordo com a quantidade de tópicos, tá? Então, ó, 20 linhas. Isso aqui você vai usar para o tópico 1, isso aqui para o tópico 2, isso aqui para o tópico 3. Bruno, se vier 2 tópicos, aí você vai fazer assim, ó. Se vier 2 tópicos, você vai pegar a redação e vai fazer assim, ó. Tópico 1, tópico 2. Beleza? Agora, é só dividir igualmente a quantidade de linhas? Não. Vou detalhar um pouco mais no curso, tá? Mas você vai dividir proporcionalmente a quantidade de pontos. Se o tópico 1 vale mais pontos que o tópico 2, você vai direcionar mais linhas para responder aquele tópico, porque seu objetivo é buscar sempre
a maior nota, né? Então você vai dividir aí de forma proporcional. Vamos ver um exemplo de uma questão discursiva de um enunciado? Vou pegar aqui, ó, do concurso do TCDF de 2013, tá? Para o cargo de auditor de controle externo. Dá uma olhada aqui na estrutura. A banca vem aqui com o comando da questão e depois traz os tópicos. No comando da questão, a banca diz assim, ó, tendo como base a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, faça o que se pede a seguir. Veja que no comando da questão, a banca não traz tema, ou deixa subentendido que o tema é sobre Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a banca ela não pede um texto dissertativo. Tá? A banca ela não pede um texto dissertativo. Como não pede um texto dissertativo, você não precisa da estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Você só tem que responder ao que se pede a seguir. E o que se pede a seguir são o quê? São justamente os tópicos. Aí você vai responder ao que foi pedido aqui. Ó. Só vai responder esses tópicos. Ah, Bruno, veio 3 pontos, 3,5. Então você vai dividir as 20 linhas de forma proporcional. Né? Se for o caso, deixa um pouquinho mais de linhas aqui só para esse tópico aqui, porque ele tem um pouquinho mais de pontos. Mas assim, como é pouca a diferença, você nem precisa, você pode dividir de forma igualitária. Né? Então, essa aqui é uma estrutura de questão discursiva da Banco Sebrasp. Mas isso varia, tá? Essa questão discursiva, a banca ela pode trazer, sim, um texto motivador pequeno ali, tá? Ela pode fazer uma questão com apenas 2 tópicos, ela pode fazer uma questão com 4 tópicos, né? Ela fica variando, então, assim, pode cair vários formatos, mas em regra ela não pede um texto dissertativo, então você não precisa fazer introdução e conclusão, e ela pede para você responder de forma direta alguns tópicos, então não adianta fugir da resposta, tem que responder o que ela pediu, tudo o que ela pediu, tá? Sem deixar de responder nada, mesmo que você não saiba, e para isso você vai utilizar a técnica que a gente vai aprender, beleza? E assim, utilize todas as linhas. Ora, se a banca fez uma questão discursiva de 20 linhas, é porque ela espera que a resposta venha em 20 linhas. Você não vai conseguir em 10 linhas trazer todas as informações que ela queria no padrão de resposta, né? Então você vai utilizar as 20 linhas, tentar ao máximo utilizar as 20 linhas até para poder diminuir o impacto dos erros gramaticais também, beleza? Vamos ver como é que vai ser corrigida essa prova. Ela vai ser a mesma fórmula, a diferença é que os erros gramaticais, em vez de ser 4, né, que era 4 vezes o número de erros lá na dissertação, na prova discursiva vão ser apenas 2 vezes o número de erros. Tá? Mas a estrutura é igual, apresentação textual, apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema, que vai cobrar ali a resposta aos tópicos. Como a questão vale 10 pontos, vai ser 0,5 pontos direcionado para isso aqui e 9,5 pontos para cá. Ah, Bruno, o que a banca vai avaliar aqui então, né? Já que não precisa daquela estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela vai avaliar a legibilidade, ela vai avaliar a indicação de parágrafo, ela vai avaliar a margem, a obediência à margem, ela vai avaliar a questão das rasuras, se está muito rasurado ou não, tá? Então ela vai fazer essa análise basicamente de apresentação, tá? A estrutura textual ela vai ver se está dividido em forma de parágrafo. Por exemplo, se a pessoa vem e escreve uma poesia para responder isso aqui, a banca ela vai descontar ponto aqui, senão talvez até eliminar o candidato do concurso. Mas enfim, então é isso que vai ser avaliado. E aí vai somar os 10 pontos. Mas veja que a maior parte da nota aqui é justamente o desenvolvimento do tema, é a resposta aos tópicos. É aqui que tem que estar o seu foco. Isso aqui é 95% da nota. Tá bom? E nos erros gramaticais é aquele mesmo cálculo. Se a gente for pegar 5 erros também de cada um, só que um escreveu, aqui seria 10 linhas, e o outro escreveu 20 linhas, a gente teria o seguinte, ó. Aqui ele escreveu 10 linhas, cometeu 5 erros, 5 vezes 2 ele perderia 1 ponto. Né? Deixa eu tirar isso aqui, que eu fiz o cálculo todo errado aqui, ó. Mas seria 1 ponto, né? E se ele escreveu 5 e 10 linhas, ele vai perder 0,5 pontos. Não é isso? Então, ele escreveu mais linhas, o impacto é menor. Se o impacto é menor, ele ganha aqui, nessa brincadeira, 0,5 pontos. Tá? Se eu não estiver errado aí no cálculo que eu fiz agora. Mas, então, veja aqui, estratégia para a questão discursiva, então, diferente da dissertação. É não fazer introdução nem conclusão, só responder aos tópicos, utilizando a estrutura de um parágrafo de desenvolvimento, utilizar todas as linhas da prova para poder responder ao que foi solicitado. Para quê? Para diminuir o impacto dos erros gramaticais e aumentar a chance de você conseguir acertar o padrão de resposta e ganhar a nota máxima naqueles tópicos ali, beleza?
Agora, Bruno, beleza, eu já entendi aí mais ou menos, mas como que eu faço para chegar muito bem preparado para essa prova discursiva da Defensoria Pública do DF? Como eu faço para ser assim, chegar em alto nível, para que o pessoal olhe para o lado assim e fale assim, caraca, vou ter que competir com aquele cara ali fez 20 redações, aquele cara ali está muito bem preparado. Né? Como é que você faz? Bom, você não precisa fazer 20 redações, tá? Mas você precisa estudar a técnica de discursiva, como eu falei, você tem que estar pronto para poder saber escrever um texto mesmo sem saber o tema, né? Para você chegar naquele nível ali que você já não depende da sorte mais, que você consiga tirar uma boa nota mesmo num pior cenário, beleza? Então você tem que aprender essa técnica de discursiva focada na banca Sebrasp, tá? Não é estudando por vídeo para a prova do Enem. Não é assim que você vai se preparar para essa prova, porque senão você vai acabar perdendo ponto aí, né, e acabar se dando mal. Então é focado na prova de concurso da banca Sebrasp. E depois você tem que praticar no mínimo 4 redações, tá? No mínimo aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Esse aqui é o caminho, tá? Então aprende a técnica discursiva e depois pratica no mínimo 4 redações, tá? E quando eu falo redação aqui, eu tô falando da dissertação e também da questão, né? Então você vai fazer uma redação, manda para correção, depois faz outra redação, já aplicando todas as dicas, né, da primeira correção, e o mesmo, você faz uma questão, vê as dicas, depois faz uma outra questão, tá? Eu digo 4 é um mínimo, por quê? Porque você precisa praticar uma redação, e uma dissertação e uma questão, receber um feedback para ver se você está fazendo certo ou não, e desse feedback tem que ter os pontos de melhoria, né? Para você, com os pontos de melhoria, você vai saber o que você precisa melhorar para conseguir uma nota melhor, e aí você tem que aplicar esses pontos de melhoria e mandar para correção de novo, para ver se você fez de forma correta. Então esse seria o mínimo que você precisaria praticar para chegar bem preparado para esse concurso. E, né, para te ajudar, para te auxiliar nisso aí, eu vou apresentar para você agora o meu curso de discursiva focado nesse concurso, tá? O curso de discursiva, ele foi montado com foco nesses 4 cargos aqui, ó: Direito e Legislação, Administração, Contabilidade e Economia, tá? Por quê? Porque vão ter aqui, para esses cargos, questões discursivas específicas, né? Agora, Bruno, eu vou fazer para outra área, eu vou fazer para psicólogo, vou fazer para redes, eu vou fazer para engenheiro. E o curso não atende? O curso vai atender para esses outros cargos, tá? Para questão de atualidade, tá? Então você pode aprender a técnica de atualidade, vai aprender a técnica discursiva para responder as questões, só que não terá temas específicos de questões discursivas para essa área, né? Então, para outros cursos, para outros cargos, pode fazer o curso? Pode. Mas a priori ele é voltado especificamente aí para esses 4 cargos aí. E como é que está estruturado esse curso? Bom, primeiro eu vou trazer uma técnica sucinta para você poder aprender. A técnica eu divido aqui em vários módulos, mas é para poder ficar fácil de você pesquisar e revisar depois. Olha como é que é. Aqui vai ter a apresentação do curso de análise do edital, que é essa aula aqui. Depois tem o módulo 1, em que você eu vou fazer uma análise estratégica da banca Sebrasp, e aí eu vou realmente entrar ali na banca, na forma de correção, mostrar como funciona o padrão de resposta, os conceitos dentro do padrão de resposta, que é um conhecimento aí muito importante para você que vai fazer esse concurso. Depois, regras essenciais para causar uma boa impressão ao examinador. Vou te ensinar a montar uma redação bonitinha ali, para que o examinador olhe para a redação, na hora que ele olhar, já fala assim, opa, gostei dessa redação aqui. E a gente sabe que a correção, ela de certa forma tem um grau de subjetividade, né? Então, se ele tem uma boa impressão na hora de corrigir a sua prova, aquilo ali já vai dar uma energia para, pô, eu quero dar uma nota boa para esse cara aqui. Agora, se a apresentação tá horrível e tal, pô, ele falou, ih, a apresentação tá horrível, essa redação deve estar ruim. E aí ele já começa a procurar erro na redação, e aí a nota é mais baixa. Então, vou te ensinar quais são as regras que você tem que utilizar já para poder causar essa boa impressão ao examinador. Depois, trazer alguns conceitos importantes ali para você montar o seu texto, principalmente caracterizar o que é um texto dissertativo.
mas é só com realmente o que importa, não vou ficar dando volta nem enrolando não, beleza? É só com o que importa. Depois, você vai aprender a estrutura textual e você vai ver que estrutura textual não é só dividir em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui é a menor parte da estrutura textual. A estrutura argumentativa você vai ver que é muito importante para montar um parágrafo de excelência. E depois, no módulo 5, eu vou falar sobre parágrafos. Então, vamos começar a montar o texto por partes. Então, vou ensinar como é que faz um parágrafo de introdução, como é que monta um parágrafo de desenvolvimento, quais os tipos de parágrafo de desenvolvimento você pode utilizar na prova. Olha esse exemplo. Depois, vamos montar um parágrafo de conclusão. Então, a gente vai montar cada um dos parágrafos de forma separada, dando vários exemplos, utilizando provas e tudo, para que você possa dominar essa técnica de montar o parágrafo, né? E aí, quando você precisar, preciso melhorar meu parágrafo de desenvolvimento, você volta só na aula de parágrafo de desenvolvimento e vê de novo. Por quê? Para você poder ganhar tempo na sua preparação e otimizar o seu estudo. Depois, rascunho. Vou te ensinar uma técnica para você poder ganhar tempo de prova, né? Para você fazer a prova mais rápido, porque a gente já viu que são 3 horas para a prova discursiva, são 4 redações. Então, se você enrolar muito uma das redações, isso pode te prejudicar. E, por fim, tem um módulo aqui com os principais erros gramaticais. Você vai saber quais são os principais erros gramaticais marcados pelo examinador da banca Sebrasp, e assim você vai poder tomar mais cuidado, ter mais atenção quando você estiver fazendo sua prova, justamente nesses erros, para poder evitar, beleza? Então, essa é a técnica que eu vou te ensinar teórica no curso. Além da teoria, o curso traz também a prática. Afinal, a melhor forma de aprender é praticando. Então, vou disponibilizar para você temas para você praticar no formato da banca Sebrasp, né? Depois eu vou fazer correção individualizada desses temas, você vai pegar esses temas, escrever, manda para mim, eu corrijo detalhadamente ali o que você fez de certo, o que você fez de errado, para você poder melhorar na próxima redação. E ainda disponibilizo o Netflix aí de discursiva, que é o quê? Que são mais de 20 propostas de resolução em vídeo. Então, os temas que eu disponibilizo aqui, ó, você vai ver como eu respondi ou como algum candidato que conseguiu a nota máxima respondeu, né? Então, a gente utiliza muito a visão do examinador. É pegar uma prova real e mostrar como que o candidato fez para tirar a nota máxima naquela prova para você poder aplicar também. E tudo isso, tá? Isso aqui tudo você consegue com um preço super acessível, tá? O link está aqui embaixo desse vídeo, se você quiser fazer parte, adquirir o curso, né? Entrar para o curso, o link está disponível aqui embaixo, beleza? Agora, eu deixo aqui novamente o meu Instagram, né, que é @prof.brunomarques, o meu canal discursivo, o meu canal no Telegram, que é a Academia de Discursivos, tá? Então, se você quiser conversar comigo, você pode entrar em contato lá. Se você quiser saber mais sobre o curso, você pode entrar em contato comigo ou com o pessoal do Você Concursado, tá? A gente vai deixar o link também abaixo desse vídeo aqui. E qualquer dúvida, você pode nos contactar, beleza? Então, bons estudos e te espero como servidor do Distrito Federal lá na Defensoria Pública. Um forte abraço.